Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Bom podermos estar juntos nessa manhã para estudarmos a palavra do nosso Deus, darmos continuidade ao estudo do Evangelho de João. Mas antes de nós iniciarmos o estudo da palavra do Senhor nessa manhã, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, graças nós damos ao teu santo nome, Deus. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, pois mesmo diante de tantas situações ruins, ó Deus, que nós temos vivido em nossos dias, o Senhor tem nos dado a sua consolação, ó Deus. O Senhor tem nos dado a sua segurança e o Senhor tem nos ajudado, ó Pai, a permanecermos firmes, ó Deus, na certeza e na expectativa, ó Deus, de que o Senhor nunca nos deixa só. Obrigado, Deus, pois nós podemos descansar na tua soberania, que nos diz, ó Deus, que tudo coopera para o nosso bem. Visita teu povo agora, Pai, aonde estiver, nesse momento, ó Pai, que nos reunimos para estudar a palavra do Senhor, dar discernimento, ó Deus, o estudo da tua palavra, é o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então? Nós vamos estudar, então, a lição de número 11, onde nós vamos tratar a respeito da autoridade sobre a vida e a morte de Jesus, né? Está baseados aí, então, no capítulo de número 11 e 12 de João. Nós temos um texto base que diz: eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. João 11, 42. Nós vamos, então, adentrarmos o estudo, então, da nossa lição. O alvo da nossa lição é que, ao estudar essa lição, você possa firmar a ideia de que o poder de Jesus transcende a vida e a morte, né? Ele vai além, né? Transcendendo a ideia de ir muito mais além do que essa circunstância, não está preso a essa temporalidade da vida e morte. Também os objetivos da lição é saber relembrar a autoridade e o poder de Jesus Cristo, sentir intensamente a Jesus Cristo, adotar princípios para auxiliar o contrito em suas dores. Então vamos lá, então. Como nós perceberemos, os capítulos 11 e 12 de João farão para a gente uma reflexão muito profunda a despeito de alguns dilemas, a despeito daquilo que tange as coisas naturais da vida e da morte. Mas ao mesmo passo que esses capítulos farão essa reflexão, esses capítulos também nos ajudarão a entender a forma como Deus, ele se compadece e sofre, se compadece em relação àqueles que estão em luto. Mas a principal mensagem disso, que o texto da palavra do Senhor traz para nós, é a intenção de nos lembrar que Jesus, ele é soberano sobre a vida e a morte, tanto a morte física como a morte espiritual. Os irmãos bem sabem que quando Deus nos criou, ele nos criou para a eternidade. É por isso que a palavra do Senhor fala que nós somos criados à imagem e semelhança dele. E isso significa que ele nos criou para a eternidade. E prova disso que quando ele criou Adão e Eva e colocou no jardim do Éden, a única coisa que ele vedou a Adão e Eva foi certamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não negou a Adão e Eva a árvore da vida, que se eles tivessem comido, provavelmente teriam vivido a vida eternamente. Então, Deus, ele tem autoridade sobre a morte física e a morte espiritual. A morte física é aquela que se cumpre a naturalidade da matéria, ou seja, Deus criou o homem a partir do pó, a partir do barro. Então, o homem, conforme a palavra do Senhor, da forma como ele veio do pó, ele também retornará ao pó. Mas também a Bíblia nos fala sobre a morte espiritual, e essa morte espiritual passou a entrar no mundo também em decorrência do pecado. Todos aqueles que estão afastados de Deus estão mortos espiritualmente e vivem debaixo dessa morte, de maneira que só receberão vida espiritualmente a partir do momento que eles, então,
tiverem um encontro verdadeiro com o Senhor e receberem Jesus como seu único, suficiente e verdadeiro Salvador. Pensando nessa perspectiva, nós percebemos então que Jesus é aquele que tem autoridade tanto sobre a morte física quanto sobre a morte espiritual. E nesse sentido, nós podemos caminhar aí para o ponto primeiro da nossa lição. Nós vamos perceber então que Jesus de fato é o doador da vida, aquele que nos dá a vida. E aí o pano de fundo desse texto que nós lemos está baseado num grande dilema que estava acontecendo. Os irmãos bem conhecem a história. Jesus estava fora da cidade, quando então Lázaro, uma pessoa muito perto de Cristo, amigo de Cristo, sua família muito querida por Cristo Jesus, ficou terrivelmente doente e veio a falecer. E o drama se desenvolve a partir do momento em que as irmãs de Lázaro mandam então um recado, um mensageiro até Jesus, para que Jesus então com a seguinte mensagem: ora, Jesus, aquele a quem você ama está doente, está enfermo. Jesus recebe aquela notícia e diz que aquilo não era para a morte, mas aquilo era para a glória de Deus. E Jesus ainda meio que demora um pouquinho. E o drama então é que essa família que morava ali em Betânia, e o fato de ter um dos membros dessa família, no caso o Lázaro doente, que depois no versículo 14 nos fala que ele faleceu, nos mostra o desejo, que transmitia que o desejo que eles queriam que Jesus o curasse. Mas aquele evento, de fato, não é um evento apenas para trazer cura física para Lázaro, mas era um evento para mostrar que, de fato, o Senhor é aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Aquele evento, então, revelaria a glória de Deus e a vitória de Cristo sobre a morte. Dessa maneira, então, quando nós vemos aí, os discípulos vão ser provados, e aí o texto da nossa lição nos diz assim que, observem que Jesus aguardou 2 dias antes de ir a Lázaro, e tente imaginar o grau de ansiedade e que a atitude dele gerou. Depois Jesus chamou os discípulos e seguiram para a Judéia. Os discípulos foram testados quando Jesus os chamou para retornar a uma região de perseguição. Algumas metáforas nos dias, que são dia que simboliza o tempo do ministério de Jesus na terra, e sonam para afirmar, então, a questão da morte aí, então, de Lázaro. Mas o que coloca os discípulos, então, sonam para afirmar, então, a morte de Lázaro. Mas o que coloca os discípulos em alarde de serem provados é que Jesus, ao invés de voltar para Betânia para fazer algo para curar a vida de Lázaro, Jesus decide ir para a Judéia, uma região que ele já havia sido perseguido e que havia grande sinal de perseguição para ele. E nesse sentido, então, nós percebemos que os discípulos agora são colocados à prova por conta dessas circunstâncias. Eles não estavam entendendo muito bem o que se passava. E muitas vezes, quando nós passamos algumas situações angustiantes, fustigantes na nossa vida, e que nós oramos a Jesus, clamamos a Jesus, semelhante a essa situação que nós estamos vivendo agora com o Covid-19, e nós percebemos que o fato de muitas vezes o céu estar em silêncio em relação à nossa oração não significa que Jesus não esteja interessado às nossas dores. Não significa que o Senhor não esteja atento àquilo que nós estávamos passando, mas pelo contrário, isso demonstra o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, para nos mostrar que maior do que a nossa necessidade, do que apenas uma cura física, é a manifestação da glória dele sobre as nossas vidas. Mas o interessante, irmãos, nesse texto, é que ele reafirma para nós, verdadeiramente, que Jesus é aquele que nos doa muito mais do que a vida física. Ele nos doa a vida eterna. E o propósito disso, então, da doença de Lázaro, era justamente evidenciar isso. E nesse sentido também, a própria família de Lázaro é provada. E aí, se você olhar para a narrativa da lição, ponto 3 da lição, quando fala que a família é provada, Jesus chegou a Betânia, onde a família morava, pois era comum as pessoas se locomoverem para consolar enlutados, versos 18 e 19.
Marta rapidamente foi ao encontro do mestre, enquanto Maria permaneceu em casa. Marta não almejava a ressurreição imediata do irmão, e sim o consolo de Cristo. Jesus usou uma espécie de dualismo para afirmar sua autoridade. Isso significa que ele é o Senhor e doador da vida física e da vida espiritual. Marta encontrou o consolo que procurava. Eu quero, antes de tratar esse assunto, voltar aqui um pouquinho ao ponto anterior. E aí eu não, você pode atentar aí, no caso, ao ponto 2 da nossa lição, é que alguns historiadores defendem a tese de que Jesus também não foi imediatamente para ver Lázaro, quando recebe aquela situação, de Betânia, aonde Jesus estava, era mais ou menos 3 dias de viagem. Então, consequentemente, quando o mensageiro chegou até Jesus, provavelmente Lázaro já deveria ter morrido. E havia uma crendice entre o povo judeu naquela época que até o 3º dia um morto poderia ressurgir dentre os mortos, mas que a partir do 4º dia ninguém teria autoridade para trazer alguém dentre os mortos. Então, alguns historiadores defendem que essa pode ser talvez uma das justificativas por que Jesus não foi imediatamente para curar Lázaro. Então, feito esse parênteses, nós voltamos então para esse sentido aqui. Mas nesse ponto nós vemos então o grande contraste que há entre as reações, né? Marta sai correndo para encontrar Jesus, para primeiro ser consolada por ele, para buscar o consolo por ele nessa circunstância, enquanto Maria permanece em casa, permanece na sua casa, mas Maria tomou uma atitude interessante, que ela se prostra diante de Jesus, e quando ela rasga o coração dela diante de Jesus, que ela chora, o choro de Maria por conta da dor, do sofrimento, e que era resultante daquilo que o pecado trouxe para a vida do homem, a morte física, isso acaba comovendo o coração de Jesus, isso move Jesus de uma maneira muito tremenda. Então nós percebemos que Maria se encontrou com Jesus em seguida, e num lindo ato de adoração, ela se prostrou diante de Jesus aos prantos. O choro de Maria levou Jesus à comoção pela morte de Lázaro, mas pelo efeito devastador que o pecado tem sobre os homens. Ou seja, o que levou Jesus naquele momento a estar comovido não foi só o fato do sofrimento de aquela família estava passando, mas Jesus então se condoeu das consequências que o pecado traz sobre a vida do homem. E uma dessas consequências, irmãos, é a morte física. A morte que todos nós experimentaremos um dia, que é resultante por conta do pecado. Mas, diante dessa circunstância, para provar e atestar que de fato Jesus é aquele que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte, é importante nós atentarmos à oração que Jesus faz diante do túmulo de Lázaro. Não é comum você almejar ou desejar ver uma pessoa que já começou a se decompor. E esse era o caso de Lázaro, já estava morto há 4 dias, e o texto diz que ele já cheirava mal, já não estava bem, essas circunstâncias todas. Mas quando Jesus chega diante daquele túmulo e dá ordem para as pessoas para que retirem aquela pedra, para que de fato ele pudesse então ver o túmulo de Lázaro, e as pessoas não imaginavam o que iria acontecer naquela manhã, Jesus então ora e fala algo interessante. Ele fala com o pai dizendo a seguinte coisa: olha, senhores, pai, eu estou falando com o senhor, não é porque eu duvido que o senhor me ouve, pois eu sei que o senhor me ouve, mas para que estes que me ouvem, ou seja, para estes que me veem e ainda não são capazes de crer que o Senhor me enviou, para estes que me veem, que ainda não são capazes de crer que eu fui do Senhor para fazer a vontade do Senhor, que eu vim trazer salvação ao mundo, remissão de pecados, eu digo então, Lázaro, venha para fora. Imediatamente aquele que estava morto retornou à vida.
aquele que estava preso na escuridão, veio para a luz. E o texto diz que ele saiu, Jesus diz, olha, desatai-o. E ele então volta à vida. E nesse sentido, irmãos, nós percebemos a maneira como Jesus tem o poder de doar a vida, né? Ontem aconteceu uma coisa interessante aqui no nosso condomínio, que por volta de mais ou menos 9 horas da noite, uma pessoa, um grupo de crentes, de servos do Senhor, num pequeno trio elétrico, pediu autorização dos condomínios para entrar e começou a cantar algumas canções. E trouxe uma pequena reflexão da palavra do Senhor, e dentre elas Jesus é aquele que veio para dar vida, aquele que veio para dar direção, aquele que veio para trazer paz, aquele que veio para trazer segurança. E isso é interessante, porque no momento em que todas as igrejas estão com as portas fechadas, o mundo precisa ouvir essa mensagem que Jesus, de fato, esse é o doador de vida. No momento de desespero em que as pessoas muitas vezes estão pensando somente nelas, que estão se tornando totalmente egoístas, é o momento de fato de mostrarmos que Jesus é aquele que pode operar um milagre. Imagine agora que as pessoas que já haviam visto Jesus fazer outros milagres, como foi na festa de casamento, que viu Jesus transformar água em vinho, que viu Jesus fazer outras proezas com outras curas. Agora imagine vocês, essas pessoas com os próprios olhos, testemunhando o milagre e reconhecendo de fato, com os próprios olhos, que Jesus é aquele que doa a vida, aquele que nos dá a vida. E nesse sentido, irmãos, essa é a mensagem que não pode se calar nos nossos dias. Muitas vezes nós temos visto que o evangelho tem sido banalizado, tem sido trocado, tem perdido seu efeito, dizendo coisas que a palavra de Deus não diz, mas o evangelho que nós precisamos anunciar, principalmente nesse tempo de confinamento, de isolamento social, é o evangelho que mostra que Jesus é aquele que tem poder para dar vida, é aquele que tem poder para reverter todos os cenários devastadores da nossa vida. Basta para que assim aqueles que nele creiam entreguem as suas vidas nas mãos do Senhor. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aí depois no comentário, né, da nossa aula, e depois por vídeo eu esclareço todas as dúvidas dos irmãos. Mas fato é, irmãos, então, que o milagre é realizado. Jesus então prova para aquelas pessoas que estavam à sua volta que de fato ele é aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Mas essa situação, irmãos, em segundo lugar, e aí nós entramos no ponto 2 da nossa lição, trouxe para Jesus um risco de morte. Porque a reação dos fariseus, a reação daqueles escribas, daqueles mestres da lei, que ao invés de entenderem de fato qual era o papel de Jesus e reconhecer Jesus como seu único, suficiente, verdadeiro Salvador, foi contrária. Isso gerou no coração deles ainda mais raiva. E eles não queriam, de fato, legitimar ou reconhecer aquele milagre como um milagre vindo da parte de Deus, nem tão somente reconhecer Jesus como Filho de Deus. O que acontece aqui, na verdade, irmãos, enquanto que Jesus é aquele que doa a vida às pessoas que estão passando pela situação, que é o Senhor que traz esperança, expectativa para todas as coisas que eles estão vivendo, enquanto Jesus é o doador de vida, e por causa dessa ressurreição, ou seja, pelo fato de ter devolvido a vida a Lázaro, isso agora gera nos religiosos daquela época um determinado ciúmes. Eles ficaram preocupados agora que a fama de Jesus se espalhasse por toda aquela região, e de maneira que agora isso, de alguma maneira, tirasse o prestígio, roubasse a posição deles diante do governo romano. E aí o próprio Caifás teve que reconhecer a singularidade de Jesus, porém ele mesmo propôs uma alternativa injusta à morte de Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que quando nós pensamos um pouquinho por que os escribas e fariseus
mesmo diante de todos os milagres que Jesus operou, não recebeu Jesus, não reconheceu Jesus como Messias, porque foi mais algo puramente de inveja. Pelo fato de Jesus ser mais famoso, vamos dizer assim, naqueles dias, do que eles podiam fazer. Enquanto eles colocavam um peso sobremaneira grande e muitas vezes difícil sobre o povo, para que o povo pudesse carregar e obedecer às leis de Moisés, Jesus vem agora com a singularidade da mensagem do Evangelho, dizendo que as pessoas precisavam negar a si mesmo, tomar a sua cruz, morrer a cada dia para si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo, dar a cara, santificar o dia para adorar o Senhor, mudar as suas atitudes. Ele vem mostrando que o adultério não era só o ato praticado, mas também era um ato, a partir do momento que houvesse desejo no coração, já se tornava um adultério. Que o homicídio não era só pegar uma arma, uma faca e ir de vias de fato, mas também quando havia ódio no coração das pessoas, era uma forma também de homicídio. E Jesus simplifica a lei e mostrando para as pessoas que a palavra de Deus é mais simples do que eles imaginavam, que servir a Deus é mais simples, e muitas vezes somos nós, nas tábuas das religiosidades, que queremos complicar então a vida das pessoas. E Jesus mostra que basicamente a lei de Deus se resume à seguinte coisa: crer, obedecer, submeter e humilhar-se à vontade de Deus, e por fim ser semelhante a Cristo Jesus. Dessa maneira, então, a atitude que Jesus toma, o milagre que ele opera, leva, então, a colocar a vida de Jesus em risco. Quando ele ressuscita a Lázaro, isso coloca ele em risco. E isso, então, foi um dos motivos do porquê Jesus deixou, então, de parar de andar em público. E aí, irmãos, é importante nós pontuarmos aqui, e aí eu quero fazer um paralelo aí com esse ponto, com o que nós estamos vivendo aqui, é a seguinte coisa: a decisão que nós tomamos de não ter o culto físico na igreja, todo mundo junto, não significa, irmãos, que isso é covardia, ou que isso é medo, né? Eu tenho ouvido aí nas redes sociais algumas críticas de alguns líderes religiosos dizendo que a igreja se amedrontou, que agora era a hora da igreja estar de portas abertas para receber o mundo e pregar o evangelho e assim assado, e que a igreja agora estava com medo. Isso não é medo, irmãos. É cautela. Jesus, por entender que aquele ainda não era o momento da sua morte, ele então teve cautela, ele deixou de andar em público. Isso não significa que ele estava com medo, mas significa que a sua prisão e consequente morte aconteceria no tempo certo, ou seja, há um tempo certo para todas as coisas. Agora, o que nós não podemos deixar de fazer é de participar dos cultos online, é de compartilhar os links do culto. Ontem, para os irmãos terem uma ideia, o culto que nós transmitimos na quinta-feira, nós tivemos uma repercussão de mais de 186 pessoas que conseguiram assistir o culto. Ou seja, um público muito maior do que geralmente nós temos nas nossas celebrações. Então, ou seja, nesse momento também de isolamento, em que nós não podemos estar lá fisicamente, a oportunidade que Deus nos dá também de levar essa palavra de esperança. O que você não pode deixar de fazer é de compartilhar essa palavra de esperança. E aí eu aproveito para pedir a sua colaboração nos grupos da nossa igreja, que você só compartilhe informações que você conhece a fonte, que você tem ciência dessa fonte, porque você pode tumultuar o grupo da igreja com informações desnecessárias e assim impedir que um irmão, uma irmã veja algo que é importante, com mensagens que às vezes vão gerar mais pânico do que ajudar. Então, cheque as suas fontes e não seja você um canal para transmitir notícias que vão trazer mais dor e mágoa ao nosso coração, mas vamos transmitir a palavra da verdade, a palavra que nos ajuda e nos fortalece. Mas voltando aí, Jesus então ele retira-se publicamente
por entender que aquele não era o tempo. Mas isso não significa que a perseguição dos religiosos, ou seja, daqueles líderes religiosos, deixou de acontecer. Elas continuaram acontecendo. Mas diante disso, Jesus continuou, então, fazendo a vontade dele. Ok, irmãos? Tudo bem até aqui? Os irmãos estão conseguindo aí acompanhar a nossa aula? E mais uma vez quero frisar que se você tiver alguma dúvida, se ficou algo mal explicado aí, se ficou algo que você não conseguiu compreender ou que eu passei rapidamente aí na lição, depois você deixa seu comentário que eu vou procurar e, na medida do possível, sanar todas as dúvidas dos irmãos. Ok? Podemos prosseguir, então, adiante no nosso tópico aqui. A nossa aula aqui parece ser um pouquinho mais rápida por estarmos aqui virtualmente, também para não se transformar em algo cansativo e algo diferente, não estamos acostumados com essa ferramenta. Isso vai nos ajudar um pouquinho a não perdermos o nosso ritmo, então, de estudo da palavra de Deus. Ok, irmãos? Vamos lá, então? Então, entrando aí no ponto 3 da nossa lição, que fala sobre Jesus, a família de Lázaro e as multidões. E aí, um pedacinho da nossa lição nos fala assim: a relação de Jesus com essa família e além do milagre da ressurreição. Todos os membros da família, de alguma maneira, serviram a Jesus. Marta trabalhava para Jesus, para que Jesus tivesse bom alimento e hospedagem. Lázaro estava à mesa com ele, papel do anfitrião, provavelmente proferindo gratidão. Maria ungiu, demonstrou honra a Jesus. E dessa maneira nós vamos perceber que essa família era uma família especial para Jesus. Era uma família que ocupava um lugar especial na vida de Jesus. E dessa maneira, então, Jesus também sentiu esse algo especial no seu coração e provavelmente doeu o coração dele diante daquele sofrimento que essa família estava passando. Mas observe o cenário oposto que vai acontecer agora a partir dos versos de 4 a 8 do capítulo 12. Né? João menciona para nós aí a fala, então, de Judas Iscariotes. Inicialmente, as palavras de Judas pareciam ser piedosas, né? Ele faz a repreensão, e aí, se você pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo aí agora a leitura do texto, abra sua Bíblia em João, capítulo 12, a partir do verso número 4, nós vamos ver a seguinte narrativa: Jesus, mais um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma observação: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. E ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que eu guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre me terão. Então, ou seja, a atitude de Judas não era porque ele estava preocupado com o desperdício daquele perfume. O perfume, de fato, que ela havia quebrado e derramado era um perfume muito caro. Era um perfume que custava alguns meses de salário a uma pessoa comum. E de maneira que provavelmente essa mulher ela comprou gota a gota esse perfume, até que ela conseguisse ter todo aquele frasco, e esse frasco só poderia ser usado de uma única vez. Então ela quebrou e derramou esse frasco sobre Jesus. E Judas, então, diz que desse perfume deveria ser vendido, mas isso mostra que ele não tinha intenção em ajudar ou fazer caridade. Ele não tinha intenção, mas na verdade havia uma intenção maligna no coração dele, porque ele era ladrão. Ele metia a mão na bolsa e tirava do dinheiro que os discípulos, muitas vezes, os apóstolos recebiam ofertas para manutenção, ou seja, recebiam essas ofertas para o alimento, para a condução, para a estadia, ou seja, a manutenção do ministério para ele, e essa maneira, Judas então se aproveitava disso e pegava parte desse dinheiro
para ele. E isso não nega porque que depois ele acabou traindo Jesus por dinheiro. Por isso, irmãos, nós devemos tomar cuidado. Tomar cuidado com o dinheiro. O dinheiro foi feito para que nós possamos usá-lo. E ele jamais pode governar os nossos dias. Jamais pode governar o nosso coração. Tem pessoas que são governadas pelo dinheiro. Elas não são capazes de entender que o dinheiro é para nos servir. E não que estejamos presos a uma servidão ao dinheiro. Ok? Dessa maneira, então, irmãos, nós percebemos então que a ressurreição de Lázaro, ela despertou a atenção de muitas pessoas, incluindo dos opositores de Jesus. Sem dúvida, eles foram até Lázaro porque queriam averiguar os fatos sobre a ressurreição. Queriam de fato entender se realmente se Lázaro estava morto ou se aquilo não era um conto da carochinha. Ou seja, Lázaro e a família dele encenaram tudo aquilo para dizer que de fato Jesus era o Messias e tal coisa dessa forma pode ter passado na cabeça desses líderes naquele dia. Mas os religiosos daquele tempo pretendiam matar Jesus e resolveram matar Lázaro também. Talvez porque Lázaro desfariam ou esconderiam o milagre, porque matando Lázaro, desfariam ou esconderiam então o milagre de Jesus. E dessa maneira então revelando a intenção que havia no coração dele. Mas o texto segue na narrativa, mostrando a entrada de Jesus em Jerusalém e o início do seu sofrimento. Por causa da profecia, os judeus criaram uma grande expectativa sobre Jesus e gritaram: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é o rei de Israel. Mas pouco tempo depois gritaram mais forte, essas mesmas pessoas: crucificam-o. Há duas multidões distintas aqui. Aqueles que tinham testemunhado a ressurreição de Lázaro e também os peregrinos que tinham ido a Jerusalém com antecedência e agora saíram com ramos de palmeira para encontrar Jesus. A primeira multidão era grande, responsável pela aproximação da segunda multidão. E aí, irmãos, isso é interessante nós observarmos que a mesma multidão que havia aclamado ele, dizendo Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor e que é o rei de Israel, agora estava clamando: crucificam, crucificam, crucificam. E dessa maneira, irmãos, nós percebemos então que a dificuldade de nós entendermos a ação dessa multidão. Nesse sentido de percebermos, então, que nem todas as vezes as vozes que ecoam em nossos dias, né, em louvor ao nosso Deus, muitas vezes são verdadeiras. São pessoas, muitas vezes, que agem conforme aquilo que lhes é propício, conforme aquilo que lhes são comunativo, né? Quando nós olhamos o milagre, por exemplo, da multiplicação dos pães, nós percebemos que ali naquela multidão haviam quatro tipos de pessoas. Haviam aquelas que estavam ali porque já haviam visto Jesus multiplicar o pão. Haviam aquelas que estavam ali porque sabiam que Jesus tinha poder para transformá-lo, para curá-los e para salvá-lo. Haviam aqueles que estavam ali querendo apenas uma oportunidade para poder acusar Jesus diante das autoridades e levá-lo então à morte. E havia que eles estavam ali apenas de curiosidade. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver qual é a circunstância que está aqui. Mas o que chama a atenção, irmãos, é o fato a um ponto, nós temos uma multidão que aclama Jesus como Messias e Rei. E no outro ponto, nós temos a mesma multidão, ou parte dessa multidão, agora gritando: crucificam, 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 crucificam. É por isso que aquele ditado popular que nós conhecemos usualmente dos nossos dias, que diz que a voz do povo é a voz de Deus, não é uma verdade. Não é algo concludente. Porque aqui a voz do povo não foi
a voz de Deus. Lógico, guardando a proporção, as devidas proporções. Entendemos que esta era a vontade de Deus, mas nós devemos tomar cuidado com as vozes que ecoam em nossos dias, dizendo que creem no Senhor, para que talvez essas vozes não sejam apenas crentes por... Fugiu a palavra agora. Crentes por ocasião, crentes pela necessidade, mas que de fato nunca foram transformados e tiveram nenhuma profundidade com o Senhor. E aí, irmãos, nós entramos aí na quarta parte da nossa lição, onde Jesus, então, ele prediz, a sua morte, né? E aí os versos de 12, do capítulo 12, versos de 20 a 50. E aí o texto da nossa lição nos diz assim: enquanto os judeus esperavam um discurso revolucionário, Jesus falou de morte. A morte física de Cristo é o caminho à vida espiritual do homem. Como escreve J.C. Riley, o nosso Senhor desejava que soubesse que ele viera para carregar uma cruz e não para usar uma coroa. Ele não viera para desfrutar de uma vida de honra, tranquila e magnificente, mas para sofrer uma vergonhosa e triste morte. O reino que ele viera estabelecer começara com uma crucificação e não com uma coroação. A paixão e morte de Cristo resultaria em uma imensa colheita de benefícios para toda a humanidade. E aí, irmãos, é interessante nós pararmos para pensar um pouquinho sobre isso, porque quando Jesus fala da sua morte, e aí é interessante nós entendermos o seguinte: qual é a segunda dificuldade que tinha, que os judeus, então, não aceitaram e não reconhecem Jesus como o Messias enviado da parte de Deus? Porque, primeiramente, o Messias, na visão judaica, ela é meramente um líder revolucionário, ou seja, um líder político. Era um líder que, na visão deles, eles esperavam que viriam montado, brincando aqui, né? Montado num cavalo, forte, com a espada na mão, que lideraria toda a nação de Israel, uma grande revolução que tomaria o poder sobre a face da terra e colocaria os judeus reinando sobre as outras nações. Então seria meramente um reinado político, um governo político, um governo temporal, né, que entregaria de fato o controle de todas as nações e colocariam todas as nações à escravidão de Israel, sob jugo de Israel. E quando Jesus vem, vindo de uma cidade que não era bem vista pelos judeus, com um discurso ameno, dizendo que nós precisamos aprender a amar os nossos inimigos, que nós devemos dar o rosto, que nós devemos aprender a perdoar não até 7 vezes, mas 70 vezes 7, que nós devemos aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos, que nós devemos entender que a palavra de Deus, a salvação, não é somente para o povo do Senhor, ou seja, não é só para o judeu, mas também tanto para o gentil quanto para o grego. Esses escribas e fariseus tiveram um problema sério de entender isso. E aí, quando Jesus, então, é julgado como um criminoso, pregado numa cruz, e a palavra de Deus já disse que maldito é aquele que morrer no madeiro, ou seja, ele é pregado na cruz entre 2 ladrões, como João nos narra. E dessa maneira, isso se tornou algo inconcebível para o judeu. Peraí, como assim? Eu, que recebi a promessa através de Abraão, quando Deus disse a Abraão que ele daria toda a terra, toda a posteridade, que seríamos uma grande nação, que possuiríamos tudo aquilo, e disse a Josué que entregaria onde nós pisasse toda a planta do pé. Como assim? Agora o meu Salvador, o meu Messias,
o filho de Davi, a raiz de Davi, vai morrer entre dois ladrões. E isso é uma coisa que os judeus não conseguiam entender. Não conseguiu compreender isso. E aí, quando Jesus começa a falar sobre a sua morte, falando que ele sofreria dessa maneira, e aí nós vemos nessa narrativa, eles não conseguem entender. E aí eles não entendem que agora o reinado do Messias não começa com a sua coroação, pelo contrário, começaria com a sua crucificação, com a sua morte, porque era necessário que Jesus morresse, para que toda a humanidade, uma vez que entregando as suas vidas a Ele, pudesse de fato então ter vida eterna no Senhor. Sem a morte de Jesus, não haveria para nós esperança, expectativa, não haveria para nós a oportunidade de redenção, não havia para nós nenhuma esperança de justificação, e a morte de Jesus, de fato, é isso que nos ajuda a entender que a morte dele foi a nossa morte, mas a vitória dele sobre a morte também é a nossa vitória sobre a morte. Mas, pastor, então quer dizer, nós não morreríamos fisicamente? Não, não é isso. É a nossa vitória sobre a morte que nós estávamos, ou seja, estávamos mortos em delitos e pecados. E uma vez que Jesus vence a morte física, ele também vence a morte espiritual, ou seja, não que Jesus tinha caído espiritualmente, mas ele garante para nós agora a nossa transformação, a nossa glorificação, a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa santificação e, melhor, a nossa justificação através, então, do ato da morte de Jesus. Então, queridos, quando nós olhamos para a morte de Jesus, nós entendemos que o resultado dessa morte, a vitória de Jesus, não foi só a vitória dele, mas também é a minha e a sua vitória sobre o pecado, sobre a perdição eterna e a garantia de que um dia eu e você também poderemos entrar na eternidade e participarmos então e morarmos nas mansões celestiais com o nosso Pai. A morte de Cristo, então, irmãos, é um modelo, né? É um modelo para o homem glorificar a Deus. Embora Cristo sofresse angústia da dor física, ele sabia perfeitamente para que ele viera. Ou seja, ele sabia perfeitamente qual era o objetivo da sua vida. Significava ser preso, amarrado, esbofeteado, chicoteado, ridicularizado, crucificado e, por fim, morto. A maneira mais plena de glorificar a Deus é obedecendo as suas ordens. Outro dia eu estava lendo um livro e agora não estou recordando o autor dessa frase, mas o autor da frase dizia a seguinte maneira, que o crente não deveria pecar, pois não deveríamos cometer aquilo que foi culpado ou responsável por tanto sofrimento e, por fim, a morte do nosso Salvador na cruz. Sintetizando isso, o que ele quer dizer é o seguinte: como eu e você poderíamos cometer algo que causou tanta dor, sofrimento e culminou com a morte de Jesus na cruz? Dessa maneira, então, Jesus sabia para o que ele veio. Ele sabia. E nós percebemos isso quando ele ora no Getsemane e ele fala da seguinte maneira: Pai, olha, se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, Jesus sabia o que estava aguardando ele dali a alguns momentos. Ele estava vivendo intensamente. E o texto dos evangelhos nos fala que em dado momento de sua oração, o seu suor se converteu em sangue, em gotas de sangue. Tamanha era a aflição do seu corpo e da sua alma. Mas ele ora: Pai, então somente não seja feita a minha vontade, mas assim a tua vontade. E isso mostra para nós, irmãos, que a obra de Jesus ela vai muito mais além. E por isso que nós precisamos entender que no amor de Deus por nós existe justiça. E a justiça de Deus não é separada de amor, e amor não é separado de justiça. E a morte de Cristo é a maneira que ele nos mostrou de como o homem pode glorificar a Deus, aprender, e nós precisamos, ou melhor dizendo, morrer para nós mesmos.
Nós precisamos, irmãos, ser crucificados para nós mesmos. Nós precisamos, de fato, mortificar a nossa carne para que cada ato da nossa vida, de fato, seja um ato de eterna glorificação ao Senhor, um ato de grandeza ao Senhor e um ato de exaltação ao Senhor. E a melhor maneira de nós, então, glorificarmos a Deus de maneira plena e correta é obedecer ao estatuto do Senhor. E quando nós falamos de estatuto do Senhor, nós falamos de todas as Escrituras. Não existe separação na Escritura. A palavra de Deus é contida, ela é feita de o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento e o Novo Testamento é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus. Não existe separação de que nós devemos obedecer ao Novo Testamento e virar as costas para o Velho Testamento. Um é complemento do outro. No início, nós vemos a graça sendo manifestada no sacrifício da aliança do Senhor, onde nós vimos que o Senhor falava: olha, se vocês me obedecerem, receberão então como recompensa a bênção. Lembra lá Deuteronômio, 2 caminhos, 2 oportunidades, vida e bênção, morte e maldição. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento, ou seja, é a graça sendo realizada. Agora porque uma vez que nós recebemos então as bênçãos de Deus, então nós obedecemos. No velho, eu obedecia para ser abençoado. No novo, eu já sou abençoado e por isso eu devo obedecer a palavra de Deus. Mas um está complementando o outro. Ou seja, um é conclusão do outro. E não tem como separar ou cercear a palavra de Deus. Nós não podemos perder de vista, irmãos, que a morte de Cristo é a punição pelos pecados de todos nós, em substituição por nossa condenação. Ao anunciar o gênero de sua morte, Cristo declarou salvação aos eleitos e condenação aos ímpios. Ou seja, é importante nós vermos o que Paulo nos fala, e aí abre a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 3, versos de 25 a 26, que Paulo vai tratar justamente sobre isso. Romanos capítulo 3, versos 25 e 26. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e sua tolerância. Havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, o perdão pelos pecados são para todos aqueles que verdadeiramente se arrependerem. E aqueles que virarem as costas para o Senhor, ou seja, aqueles que, mesmo conhecendo o amor de Deus, conhecendo os benefícios da graça de Deus, conhecendo o sacrifício de Jesus e mesmo assim insistirem em viver os seus pecados, a morte de Jesus serve como sinal de condenação para essas pessoas. Quando ele fala que declarou a salvação dos eleitos, e como eu já disse para vocês, eu creio na eleição e na predestinação, não na luz de que Deus separou quem ia ser salvo e quem seria condenado, mas na luz de que todos aqueles que uma vez, ouvindo a graça de Deus, conhecendo o amor de Deus e arrependendo dos seus pecados, tornam-se eleitos, tornam-se predestinados e tornam-se então dignos de se assentar na mesa nas mansões celestiais com o nosso Senhor. E esse, irmãos, foi então o último discurso de Cristo direcionado às multidões. Depois ele só falou aos seus discípulos. Na seção que vai dos versos de 37 a 50, João apresentou uma síntese de tudo que ensinou nos capítulos de 1 a 12. Não é exagero dizer que aqui temos o plano da salvação em curtas palavras, ou seja, ele resume tudo aquilo que Jesus pregou para a salvação dos homens. E quando Jesus então fala da
sua morte. Então, nós temos 4 sentenças que resumem o teor do ensino de João, o apóstolo. A primeira sentença é a profunda incredulidade do coração do homem. Cometemos um erro ao supor que contemplar milagres converte pecadores, né? É a máxima também de quando se diz assim que precisamos dar cargo às pessoas para ajudar essas pessoas a serem mais frequentes na igreja. Essa máxima, irmãos, não é verdadeira. As pessoas acham que o que vai causar a conversão das pessoas são os milagres. Se Jesus fala através do pregador, as pessoas acham que Deus não está falando, porque elas acham que Deus só vai falar se o banco começar a falar, se uma pedra começar a andar, se um jumento falar conosco. Mas o versículo 37 revela quão profunda é a incredulidade que habita o coração do homem sem Cristo. Pela exclusiva autoridade e ação de Deus, tais pessoas tiveram um entendimento cegado. O texto de Romanos 11, de 7 a 25, explica melhor essa tensa compreensão do controle de Deus. Não nos compete compreender plenamente esse mistério, mas tão somente crer. Né? Aquilo que a palavra do Senhor diz em Deuteronômio para nós, que as coisas encobertas, as coisas descobertas são para nós e para os nossos filhos, mas as encobertas não são. Ou seja, não cumpre a nós tentar ou questionar aquilo que as Escrituras não nos dão margem para questão, mas cumpre a nós apenas obedecer aquilo que elas nos explicam. Ou seja, muitas das vezes nós não vamos compreender o agir de Deus. Não é? Alguns céticos perguntam, mas se Deus é Deus, por que deixou uma pandemia dessa maneira acontecer? Por que ele deixa que num país como a Itália, tão desenvolvido, mais de 1000 pessoas morram por dia? E dessa maneira nós percebemos, irmãos, que nós não seríamos capazes de compreender todo o agir do Senhor. Mas aí não se trata muitas vezes de compreender racionalmente, mas se trata às vezes de um depender, ou seja, do quanto estamos dispostos a crer, a necessidade de apenas crer na palavra de Deus. E a dificuldade muitas vezes que nós temos de crer se dá pelo fato da nossa incredulidade, ou seja, muitas vezes da dureza do coração do homem, da maneira de ele não abrir o coração para entender aquilo que o Senhor tem falado. Mas um outro ponto também, irmãos, é a necessidade de renúncia dos privilégios do mundo. Né? É comum nós vermos em nossos dias as pessoas dizerem o seguinte jargão. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para os irmãos. Uma história que é engraçada se não fosse triste. Eu estava numa reunião outro dia e durante determinado momento da reunião, que nós estávamos ali entre vários pastores, o pastor da igreja local disse a seguinte coisa: olha, irmãos, nós convidamos um determinado líder para cuidar da juventude em nossa igreja e dissemos a ele que ele ia ficar no papel de auxiliar. E aí, para nossa surpresa, esse líder respondeu da seguinte maneira: jamais me aceitarei a me rebaixar a tão baixo nível, porque o Senhor me chamou para ser cabeça e não cauda. Ele me chamou para estar na liderança e não para ser liderado. E aí, irmãos, isso é uma coisa assim, muito complicado, porque uma das razões para as quais também dificulta o homem de crer na palavra de Deus é porque ele não quer renunciar aos privilégios do mundo. E uma das coisas também, irmãos, que leva muitas vezes levar o crente a entrar na apatia, na apostasia ou até mesmo na frieza espiritual, é o fato de não estar apto ou não desejar também, de fato, a renunciar aos privilégios do mundo. Vejam que esses versos relatam que alguns dos líderes judeus acreditaram em tudo o que viram em Cristo. Não era uma crença para a salvação, pois não tinham coragem de confessar a fé em Jesus. Ou seja, eles não tinham coragem de abrir mão das suas posições humanas, do seu respeito, do seu prestígio, da sua liderança,
para poder então reconhecer Jesus como seu Salvador. Segundo J.C. Ryle, esses homens estavam convencidos de que Jesus era o Messias. A consciência, a mente e o raciocínio deles os obrigavam a admitir em oculto que ninguém poderia realizar aqueles milagres se não tivesse Deus com eles. E que Jesus de Nazaré era o Cristo de Deus. Mas eles não tiveram a coragem de confessar isso. Não se arriscaram a enfrentar o ridículo e talvez a perseguição envolvida em tal confissão. Dessa maneira, covardemente ficaram quietos e guardaram consigo mesmo as suas convicções. É como a história, não lembro quem foi que contou essa história, mas a história de uma menininha que dentro da sala de aula, todos os dias, quando a professora dava a oportunidade de falar alguma coisa que ela queria falar naquele dia, ela se levantava e dizia: Jesus é bom o tempo todo, e todo bom Jesus é bom, em todo tempo Jesus é bom. E passaram-se vários tempos e aconteceu que aquela menina acabou tendo que, não pôde mais ir à escola por uma enfermidade, e um dia então a professora foi até a casa daquela menina e testemunhou então para os pais daquela menina que o grande responsável pela sala dela ter sido evangelizada e da sala dela de fato ter entregado a vida nas mãos do Senhor foi o fato da filha dela testemunhar todo dia que Jesus era bom e bom o tempo todo. E muitas vezes hoje nós percebemos que o evangelho ele não é pregado pelos cristãos porque alguns ainda sentem vergonha de falar do amor de Deus. Quem teria coragem de entrar no ônibus e pregar a palavra de Deus para todas as pessoas ali? Quem teria coragem de entrar num terminal cheio e gritar a quatro cantos que Jesus está voltando? Quem teria coragem de sair na rua com a caixa de som, cantando louvores e pregando a palavra de Deus? Muitas vezes, irmãos, as pessoas querem servir ao Senhor como agentes secretos, o famoso 007 cristão. Mas não querem passar o ridículo, ou seja, não querem se expor, não querem ter a sua imagem vinculada a esse tipo de coisa. E o que impediu os judeus e esses fariseus de fato, confessarem Jesus publicamente foi que eles não estavam dispostos a renunciar publicamente, ou seja, renunciar aos privilégios do mundo. E essas duas coisas, irmãos, são inconcebíveis. Não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Não tem como nós usarmos os privilégios do reino e também participarmos dos privilégios que o mundo nos dá. Uma hora ou outra, nós vamos desagradar um ou outro. E é por isso, irmãos, que aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos deixar, de fato, o egoísmo para trás. Mas não aparece aí nos nossos slides, mas eu queria trazer uma reflexão para os irmãos que está aí na página 62 da sua revista, a despeito da João para hoje, quando ele diz: aquele que deseja ser salvo precisa se dispor a morrer para si mesmo. É necessário mortificar seu amor ao mundo e a si mesmo para viver vida plena em Cristo. Quem decide pelo amor do mundo não tem amor do Pai. Se alguém me serve, siga-me. Qual é a sua decisão? Qual é a postura que você deseja tomar hoje diante do Senhor? Qual é a sua postura nesse sentido? Você de fato está disposto a sacrificar o que é necessário para seguir ao Senhor? E aí, irmãos, o único jeito de sair das trevas é por meio da luz. Eu não sei se você já teve a triste experiência de viajar numa noite chuvosa, numa estrada sem iluminação e no meio da estrada o seu carro, o seu veículo queimar o farol alto. Não sei se você passou por essa experiência, mas eu já tive essa experiência, irmãos. Como é dificultoso, como é perigoso.
E a única maneira de sair do homem sair das trevas é através da luz de Jesus. Jesus reafirma que havia dito nos versículos de 35 a 36. Ele é a luz que livra o homem das trevas. Só é possível enxergar em meio às trevas quem tem a luz, a saber, Jesus Cristo. E nesse momento, irmãos, em que as pessoas estão tão desesperadas, nós, que temos a luz do Pai, precisamos de fato ser essa luz, esse farol que ilumina, esse farol que aponta o porto, esse farol que mostra a estrada, esse farol que revela o caminho, esse farol que mostra a verdade. E aí também, irmãos, a certeza de que o mundo será julgado por Deus. Os versos de 47 a 50 nos falam sobre isso. E aí é muito triste, porque nós temos aqui duas realidades. Primeiro, nós temos a realidade daqueles que estão em trevas e que não ouviram falar do Senhor. Perdão, três realidades. Nós temos aqueles que estavam nas trevas e que ouviram falar do Senhor. E nós temos aqueles que estão na luz, mas que vivem como se a luz não estivesse neles. E aí Jesus revela que o propósito de Cristo aqui na terra foi a salvação e não a morte. Ezequiel, é interessante que o profeta Ezequiel, se não falha a memória, no capítulo 18, versículo 33 ou 33, 18, deixa eu conferir aqui, porque o HD está meio lento, está dando tique, está cheio, precisando fazer um backup. Mas ele fala justamente sobre isso, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que antes ele se arrependa e viva. E aí, deixa eu olhar aqui. Eu acho que é 33:18. Deixa eu conferir aqui. Abra sua Bíblia também, me ajuda aí a conferir o texto da palavra do Senhor. Não esse texto. Eu vou pesquisar e depois eu falo para os irmãos. Eu estou confundindo as referências. Na verdade, é Ezequiel 18:32, quando ele diz: pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano, o Senhor, arrependam-se e vivam. Outra versão diz: Deus não tem prazer na morte do homem, antes deseja que ele se arrependa e viva. Então, o propósito de Jesus é a salvação. Mas, quando o homem se recusa a andar nessa perspectiva de luz, o que virá sobre ele, de fato, é a morte, é a condenação. Não há dúvida, então, portanto, irmãos, de que um dia a ordem será restabelecida, e nesse dia todos os inimigos da cruz, anjos e pessoas, serão presos por toda a eternidade. Os salvos também serão julgados, mas apenas para a confirmação da salvação. Ou seja, nós seremos julgados para que a terra entenda que a oportunidade foi dada para todos. A diferença é que no nosso julgamento vai estar escrito justificado por Cristo. E aqueles que se recusaram a andar com Cristo receberão a condenação eterna, justamente porque viraram as costas para o Senhor Jesus. E então nós chegamos à nossa conclusão. Aprendemos quão grandes são o poder e a autoridade de Jesus. Em suas mãos está a morte e a vida, a salvação e vida eterna. Seu grande amor por nós se revela em sua disposição de sofrer e morrer em nosso lugar. Ao tomarmos consciência desse grande poder, encontraremos paz e segurança em seu amor e cuidado por nós. Então, irmãos, concluindo a nossa aula desta manhã,
É importante nós termos em mente que Jesus é aquele que tem um poder e autoridade sobre a vida e sobre a morte. E é por isso que eu quero aproveitar para trazer essa palavra de esperança ao seu coração, que não há razão de nós nos desesperarmos. Porque o nosso Senhor é aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele é aquele que tem autoridade sobre todo esse cenário. Tudo isso está nas mãos do Senhor. E por isso que eu e você precisamos, de fato, depender totalmente do Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Espero que essa aula tenha sido produtiva para você, que você tenha aproveitado bem esse momento e que esteja aproveitando esse momento com a sua família para cultuar ao Senhor através do culto doméstico e que Deus abençoe a sua vida ricamente. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos a palavra do Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Obrigado, Pai, pois nós podemos descansar na certeza de que a nossa vida está nas mãos do Senhor e não em nossas mãos. Que o Senhor tem um poder sobre a vida e sobre a morte, que o Senhor detém o controle de todas as coisas. Graças nós damos ao Senhor por tudo. E por isso, Pai, nós choramos, te glorificamos, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe ricamente e que Deus cubra a sua vida com a graça dele. Amém? Deus te abençoe, fique na paz e assim está encerrada a nossa aula de hoje.